Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Maquiavel. Em tempos em que quase tudo é imagem, onde a aparência pesa mais do que a essência, uma pergunta silenciosa começa a ecoar dentro de muita gente. Como sobreviver com lucidez num mundo que recompensa a performance e esquece a profundidade? Como ocupar um lugar de respeito sem abrir mão da alma? A verdade é que viver hoje exige mais do que bondade. Exige visão, e é por isso que Maquiavel nunca foi tão necessário. Muitos o julgaram mal por não entenderem sua proposta. Ele não ensinava a ser cruel. Ensinava a deixar de ser cego. Ele não cultuava a frieza. Ele desmascarava a ingenuidade. Em sua visão, o mundo é feito de movimentos invisíveis, de intenções ocultas, de disputas silenciosas. E quem não percebe isso, acaba sendo usado por isso. Estar no topo, hoje, não é sobre dominar os outros. É sobre parar de ser manipulado por eles. Não é sobre controlar. É sobre compreender. É sair do papel de vítima moral e assumir um lugar de consciência prática. Porque Maquiavel não falava com vilões. Ele falava com os lúcidos. Com os que já entenderam que o jogo existe. E que para não ser tragado por ele, é preciso aprender a jogar com inteligência emocional e estratégia ética. Neste vídeo, você vai conhecer as 10 regras ocultas da sabedoria maquiavélica. Regras que não ensinam a vencer a qualquer custo, mas a não ser vencido por ingenuidade. Se você ainda joga o jogo da vida com moral de manual infantil, este é um convite. Mude o tabuleiro, não para destruir os outros, mas para deixar de se destruir em nome de um ideal que o mundo real não respeita. Porque entre a sombra e a luz, Maquiavel nos lembra: o que vale é enxergar e agir com intenção. Existe uma crença silenciosa, alimentada desde a infância, de que basta ser bom para ser reconhecido. De que a excelência fala por si. De que, se você fizer seu trabalho com integridade e dedicação, o mundo naturalmente abrirá espaço para você. Mas Maquiavel nos alerta. Essa crença, embora bonita, é uma armadilha. Porque no jogo real, o que vem primeiro não é a verdade, é a percepção. E quem não entende isso, fica à margem, frustrado, enquanto outros menos preparados ocupam os lugares de destaque. A mente social não busca, de imediato, a essência. Ela busca sinais de confiança, arquétipos, imagens. E quem domina esses símbolos, domina o primeiro olhar. A confiança não é conquistada apenas com competência. Ela é ativada por códigos emocionais. A forma como você fala, como se apresenta, como ocupa o espaço, tudo isso influencia mais do que os anos de estudo ou a profundidade do seu conteúdo. Isso não é injustiça, é realidade humana. Maquiavel não está dizendo para você fingir. Ele está dizendo: pare de negligenciar o impacto da forma. Aprenda a moldar sua presença com intenção. Antes de buscar ser admirável, aprenda a parecer confiável, não por falsidade, mas por estratégia. Porque o jogo social é jogado por símbolos, e quem ignora isso, perde mesmo estando certo. Essa lucidez não anula sua essência, ela a protege. Porque quando você compreende que parecer vem antes do ser, aos olhos alheios, você para de lutar contra isso, e começa a usar isso com integridade, para que sua verdade, finalmente, tenha espaço para ser vista. No teatro da vida social, não são os argumentos mais racionais que definem o jogo, são os símbolos mais bem colocados. Maquiavel, séculos antes da era das redes e do marketing pessoal, já intuía o poder do invisível, o poder da imagem, do gesto, da aura. Ele sabia que o topo não pertence apenas aos competentes, pertence àqueles que sabem emitir sinais de domínio antes mesmo de abrir a boca. A neurociência social confirma isso com precisão. Nosso cérebro lê sinais visuais, tons de voz, posturas, com uma velocidade e uma força que ultrapassam qualquer lógica consciente. Julgamos antes de ouvir, confiamos antes de entender. E muitas vezes rejeitamos antes de saber o porquê. Porque o instinto social se move por símbolos, não por razões. Estar no topo, hoje,
É saber jogar esse jogo silencioso. É perceber que presença é código, que silêncio é fala, que o modo como você entra numa sala diz mais do que a ideia que você veio apresentar. E quem entende isso não se perde em detalhes, se ocupa da atmosfera, do impacto emocional, da coerência entre o que mostra e o que sustenta por dentro. Maquiavel não propõe aparência vazia, ele propõe imagem consciente. Ele não defende falsidade, defende inteligência simbólica. Porque no mundo real, quem controla os símbolos não precisa gritar. Ele se impõe com leveza. Ele influencia sem esforço visível. E essa influência, quando guiada com clareza interior, se torna não uma arma, mas uma bússola, uma forma de navegar o mundo com presença e intenção. Poucos querem falar disso, mas todos, em algum nível, sentem. A moralidade, quando imposta como regra absoluta, muitas vezes serve mais para paralisar do que para libertar. Maquiavel foi direto. O excesso de moralismo é usado como freio, não como bússola. Ele sabia que, em nome da moral, muitas pessoas deixam de agir, hesitam onde deveriam afirmar, e se culpam por estratégias que outros utilizam com naturalidade e sem remorso. No jogo do poder, os ingênuos acreditam que ser bom é o bastante. Mas Maquiavel propõe outro eixo, a ética da consequência. Não se trata de abandonar valores, mas de observar com maturidade os efeitos reais das ações. Uma decisão não é ética porque soa bonita no papel. Ela é ética se, no contexto em que se aplica, gera impacto justo, lúcido e consciente. Julgar uma escolha só pela intenção é fechar os olhos para o que ela realmente produz. A verdade é que estar no topo exige responsabilidade emocional e visão estratégica, não pureza idealizada, não aquela bondade que paralisa, que espera reconhecimento, que se martiriza por querer agradar todos. Maquiavel não propõe crueldade, propõe sobriedade. Ele sabia que a realidade humana é feita de instintos, ambições e disputas invisíveis, e que quem ignora isso vira alvo disso. Você não precisa abrir mão da alma, mas precisa aprender a usá-la com firmeza. Precisa parar de se sabotar em nome de uma moral que o próprio mundo não respeita. Precisa abandonar a culpa por se proteger, por dizer não, por pensar estrategicamente. Isso não é frieza, isso é maturidade, porque viver bem num mundo real exige mais do que boas intenções, exige discernimento. E isso Maquiavel sempre soube. Viver com estratégia não é trair a si mesmo, é aprender a proteger o que é essencial. Maquiavel não escreveu para os desalmados, escreveu para os conscientes, para aqueles que sabem que, num mundo instável, a alma precisa de estratégia tanto quanto de compaixão. Aplicar suas regras não é tornar-se frio, é deixar de ser ingênuo. Escolha seus aliados com precisão, não apenas pelos afetos, mas pela arquitetura invisível que se constrói ao redor do poder compartilhado. Afinidade emocional pode confortar, mas é a complementaridade de poder que sustenta. Construa alianças com quem soma força, não apenas com quem alivia suas dores. Nunca diga tudo o que pensa, mas pense tudo o que não diz. Essa é uma das mais silenciosas formas de inteligência emocional. O silêncio calculado é muitas vezes mais potente do que 1000 argumentos. Ele guarda sua energia. Ele observa o jogo. Ele protege seu núcleo. Faça o bem se possível. E Maquiavel diria, sim, seja justo, mas saiba que quando necessário, você também deve saber agir com frieza. Não como crueldade, mas como clareza. Porque há momentos em que o excesso de doçura se torna um convite à invasão. E manter sua integridade exige também saber impor limites. Construa sua imagem como quem esculpe uma estátua, com intenção, com tempo, com consciência. Não se apresse em ser visto. Apresse-se em ser claro consigo mesmo. A imagem não é um disfarce, é um canal. Ela comunica antes da palavra. E quando feita com verdade interior, se torna aliada, não prisão. Essas regras
não são uma receita para ser amado. São orientações para não ser usado. São códigos para quem quer andar no mundo com os pés firmes e a consciência limpa. Porque estar no topo não é vencer os outros. É não permitir que te derrubem sem que você entenda como e por quê. O mundo não premia os mais justos. Premia os mais lúcidos. Aqueles que entenderam que bondade sem clareza vira vulnerabilidade exposta. Que generosidade sem estratégia é terreno fértil para abuso. Maquiavel nunca quis formar tiranos. Ele queria formar despertos. Gente que caminha com os olhos abertos, sem negar a complexidade humana e sem se perder nela. Estar no topo, hoje, é saber transitar entre luz e sombra, sem se corromper e sem se esconder. É agir com intenção. É pensar antes de falar. Sentir sem se anular. É saber quando recuar sem parecer fraco e quando avançar sem parecer invasivo. Não se trata de manipular. Trata-se de escolher. Trata-se de ver o que está por trás dos gestos alheios e, ainda assim, manter firmeza interna. As 10 regras de Maquiavel não são atalhos para o sucesso, são espelhos. São convites para uma vida menos ingênua, mais consciente. Elas não dizem, mude quem você é. Elas perguntam, quanto de você está sendo usado por não saber o jogo que está jogando? O jogo da vida já começou. E muitos seguem no tabuleiro sem perceber que as regras mudaram. Mas você pode parar agora, respirar, observar e escolher. A pergunta final não é se você vai vencer. A pergunta é, você vai continuar sendo peça ou vai redesenhar o tabuleiro? Porque quem enxerga, escolhe. E quem escolhe, transforma.